Fala, minha gente! Hoje a gente vai falar sobre pipeline e como esse processo de vendas pode ajudar o teu negócio a crescer ainda mais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bernardo e eu sou consultor de marketing. Fica com a gente, que é só o começo. Para iniciar a coisa toda, bora entender aqui o que é esse tal de pipeline. Imagina comigo uma tubulação, sabe, manilha ou aqueles canos de petróleo em várias partes. Pipeline é basicamente isso dentro do teu processo de venda. Cada corte daquele tubo representa uma etapa do teu processo de venda. O pipeline ele é utilizado para você conseguir identificar ali onde existem gargalos dentro do teu processo de vendas. Uma coisa que é muito comum das pessoas confundirem é o funil de vendas e o pipeline de vendas. O funil de vendas é algo mais extenso. Ele conta com toda a jornada do teu cliente, desde a captação do lead, dele entender, te conhecer, saber o que é que teu negócio faz, até de fato o fechamento da compra. Já o pipeline é um processo interno do teu negócio e ele ajuda você a identificar cada etapa aí do teu processo de vendas. Para ficar clara essa imagem na tua cabeça, imagina que no primeiro corte aqui desse tubo, existem pessoas entrando, né, que são chamadas de prospect, para utilizar a terminologia correta dentro do processo de vendas, e essas pessoas vão passar por cada etapa desse tubo, até chegar no final dele e sair como teu cliente. Então, as etapas dentro desses tubos, dessas manilhas, elas funcionam para você identificar quem está evoluindo ou não dentro desses processos e onde estão essas falhas, né, esses erros dentro do teu processo de venda. É importante que eu te diga que essa estruturação de processo não é para todo negócio. Empresas com um ciclo de venda curto, utilizar o pipeline é uma verdadeira perda de tempo. Para você entender melhor o que são empresas de ciclo de venda curto, médio e longo, imagine que empresas de ciclo curto são empresas de varejo rápido, fast food, lanches e pipocas antes de você entrar no cinema. Elas têm um ciclo de venda curto, a pessoa passa, compra e segue para o seu filme. Já empresas de ciclo de venda médio são empresas como a nossa aqui de marketing digital. Primeiro a gente tem todo um processo de construir uma negociação junto com o cliente antes de fechar um contrato. E existe também empresas de ciclo de vendas longos, como por exemplo empresas de construção civil, que demoram 2, 3, 4 anos até que um processo de venda feche. A empresa de aquisição também funciona assim, fusão de empresas. Então, tipo de negócio tem ciclos de vendas longos. E entender como esse ciclo de venda funciona é ideal dentro de um pipeline. E se você está interessado nesse tema e está gostando também do vídeo, primeiro dá um like aqui para ajudar a gente. E agora eu vou te ensinar como é que você pode estruturar esse processo de venda aí dentro do teu negócio. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que um pedaço dessa tubulação tem que ter um critério específico. O que é que você deseja? Qual é o objetivo para cada etapa desse processo da tua venda? Então a primeira coisa que você vai fazer é mapear todo esse processo. Mapeia o que vai acontecer no começo, no meio e no fim, até que esse prospect que entrou aqui na tua tubulação vai sair do outro lado como venda. Seja extremamente criterioso com esses processos. É importante que eles sejam funcionais. Não adianta você inserir processos por inserir ou copiar algum processo desse aí da internet porque funcionou para a empresa A e B que parece com a tua. Cada negócio tem uma natureza única e uma forma única de fazer sua venda. Então, tudo bem utilizar um processo como base, mas interpretar o que é que de fato funciona dentro do teu negócio, dentro do fluxo aí do teu negócio. Atribua também valor a cada etapa aí desse teu pipeline. Imagine comigo que esse primeiro pedaço da tua tubulação tem valor maior, que seria a prospecção, do que a segunda, que seria a apresentação da proposta. E a terceira, que é a negociação, tem valor muito maior que as duas anteriores. Atribuir um valor para cada tópico dessa etapa é fazer um gerenciamento correto do teu pipeline. É entender que teu tempo, teu dinheiro, a força de tua equipe vai estar sendo investida num processo que tem mais valor aí para o teu negócio. Negócios como o nosso aqui do marketing, a proposta e a negociação tem muito mais valor do que a prospecção. Então, para a gente é muito mais importante focar nossa energia nesses dois pontos do que em só trazer clientes. Agora, eu vou te ajudar aqui a estruturar o teu próprio pipeline, te dando aqui uma base do que é que você pode fazer em cada etapa e um norte para você visualizar o que é necessário para um pipeline ter um funcionamento correto. Imagina assim que a base de um pipeline seria pesquisa, importante você pesquisar quem é o teu público, onde ele está, a prospecção desse público, então seria já um segundo pedaço dessa tubulação do teu pipeline, ou seja, a segunda etapa aí da tua venda. Um terceiro que seria uma conexão, então como você vai se conectar com esse cliente, na verdade esse prospect. Aí então temos a solução, que é como você apresenta essa solução e como esse cliente enxerga essa solução. Esse ponto aqui vou fazer um adendo. No processo de vendas, você tem que sempre deixar muito claro na cabeça do cliente que você tem que tirar a venda dos olhos dele. Muito mais que entregar
um preço para ele final, é entregar um valor. Antes mesmo de apresentar a tua proposta ali após a conexão, marcou reunião e etc. Quando você estiver apresentando essa solução, você entrega o que isso resolve na vida dele, como isso melhora e faz a empresa dele crescer, como teu negócio, como a tua proposta, a tua solução que é apresentada tem valor, muito mais que o preço final, que ela é sempre uma consequência desse valor que você entrega na tua proposta, é apresentar com muita força, com muita dedicação, o que isso de fato resolve na vida desse prospect. Então que fique claro para você que na parte de entregar a solução, você tem que entregar muito valor, bastante valor, ter proposta de valor muito clara sobre o que é essa solução para o cliente e em seguida você entregar o preço. E aí você entende comigo que vem para uma próxima etapa, que é a etapa de fechamento. Nesse fechamento você vai apresentar valores, você vai apresentar também proposta de contrato, tudo que vai ser feito para continuar o teu processo de vendas. No final, você tem que ter uma fase de mensuração, tem que medir quem foi que ficou ali no começo da tua etapa, na tua etapa de pesquisa que não passou, quem foi que ficou na tua etapa de prospecção e não avançou para uma etapa de conexão. Então você fez contato inicial com esses prospects e alguns não tiveram interesse, não apresentaram interesse. Na etapa seguinte de conexão, quem é que ficou e passou menos prospect, no caso menos pessoas, menos empresas passaram para a fase seguinte, que é a fase de você gerar a proposta de valor, de você apresentar a sua solução e foi até o fechamento. Normalmente acontece como no funil, ele vai reduzindo a cada etapa. O mais interessante aí é você entender agora a funcionalidade e o porquê o pipeline é tão importante. Quando você vê essa construção dentro de normalmente sistema de CRM, que é o sistema que você utiliza para gerenciar um pipeline, mas imagine que um processo de prospecção começa assim. Após essa pesquisa eu tinha ali 1000 empresas. Quando eu fiz então essa minha segunda etapa, que é uma etapa de prospecção, eu falei com essas 1000 empresas e 500 me deram um retorno. Então, dessas 500, eu tive oportunidade de gerar conexão. Só que dessas 500, só 50, de fato, avançaram para querer entender a solução. Fecharam a reunião comigo. Aqui eu tenho um ponto interessante. Meu pipeline vinha funcionando bem, uma redução de 50%, natural, até, na verdade, otimista. E na parte de conexão, houve uma quebra drástica de mais de 1000%. Então, o que é que aconteceu aqui? Minha prospecção está sendo feita de forma errada. E aí eu volto para essa etapa, gerencio como ela está sendo feita, meu script de venda, qual é o approach que o meu vendedor está utilizando e modifico isso para melhorar essa transferência da minha fase de prospecção para a minha fase de conexão e então solução. Identificar isso é utilizar de forma correta o pipeline de vendas. Por isso, ter uma fase final de mensuração é tão importante, que é de fato você utilizar o pipeline de forma correta aí para o teu negócio. Aqui no nosso processo interno, a gente tem um pipeline um pouco mais longo. A gente primeiro pesquisa, aí após essa pesquisa a gente prospecta, após essa prospecção a gente qualifica, após essa qualificação a gente agenda a reunião. Num outro ponto a gente realiza a reunião e a gente separa o agendamento da reunião e de fato a realização de reunião para entender o funcionamento de cada um na hora de mensurar. Aí então a gente apresenta a solução, que essa é a parte mais importante para a gente aqui dentro do nosso processo. Em seguida a gente realiza a negociação com base na apresentação que foi realizada. Para a gente aqui, uma forma de medir o sucesso é se a apresentação foi bem feita, a negociação é mais curta. Se ela não foi tão bem feita, a negociação normalmente ela perdura por mais tempo. Nós então, a partir da negociação, seguimos para o fechamento da venda. Nesse fechamento é apresentado toda a parte de contrato e assinatura e em seguida a gente tem a fase de pós-venda, que a gente insere dentro do nosso processo de pipeline, porque para nós que funciona muito forte o upsell e o cross-sell, o pós-venda ele funciona de forma trimestral dentro do nosso processo aqui do marketing digital. Para finalizar tudo isso, a gente tem a mensuração, que é feito logo após o fechamento. E o pós-venda ele fica como uma introdução para um novo processo, para um outro pipeline que a gente tem aqui interno para clientes que já são da nossa base. Agora que eu falei tanto de mensuração, eu vou dar para vocês aqui alguns indicadores chaves que são essenciais para você medir aí o sucesso do teu pipeline. O primeiro que eu já expliquei aqui é a taxa de conversão. É esse prospect que vai passando aí em cada pedaço da tua tubulação, cada etapa do teu pipeline. Um outro indicador chave muito importante é o tempo médio de venda. Também te expliquei aqui que no nosso exemplo, entre a apresentação e a negociação, a gente consegue identificar se ela foi feita bem feita ou não por conta dessa apresentação,
dessa proposta de valor entregue para o nosso cliente. Então, o tempo médio de venda fortemente visualizado nessa etapa específica aqui do nosso processo de pipeline. O valor de negócio também é um outro indicador muito importante. Sabe aquelas 1000 empresas que eu falei lá atrás? Imagine que você tenha, quando você fez a pesquisa, né, fez a avaliação, saiba mais ou menos que 50% dessas empresas vão ficar com o teu produto 1, 30% com o teu produto 2, que é um ticket um pouco mais caro, e 20%, que é uma quantidade menor, é o teu high ticket, ou seja, o teu produto com um valor agregado maior. Então, nessa fase inicial que a gente pesquisa os clientes, você já tem uma ideia de maturidade desse cliente e se ele consegue ou não suportar uma proposta com high ticket, com uma proposta com um ticket mediano ou um cliente que é cliente de entrada. Normalmente, os clientes de entrada são a maioria. Os 100% deles representam quase sempre os 20% daqueles clientes de high ticket. Então, meus 20% de clientes de high ticket representam 1000 e os meus 50% dentro dos 1000, são 500 clientes, representam essa mesma quantidade em valor, em retorno financeiro. E um último indicador que a gente utiliza fortemente dentro de pipelines é a taxa de perda de prospect. É quando esse lead, esse prospect, ele não avança dentro do teu pipeline. Então você vê ali em cada etapa a porcentagem de prospect que ficou travada, enganchada em cada etapa ali do teu pipeline. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente está mudando aqui um pouco o formato, o jeito de fazer o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você está achando. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. A gente faz com muito carinho para você. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Clica aqui no sininho também que vai chegar notificações para você sempre que tiver vídeo novo por aqui. E não se esquece também de clicar aqui no curtir, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo tá bacana e vai entregar para mais pessoas. Além disso, dá uma moral grande aqui pra gente. Até a próxima.